7h46. Bem-vindo ao programa, o especialista Humberto Mascarenhas. Bom dia, Humberto. Bom dia, Walter. Bom dia, Rafael, André Pimentel, Helenilson. E um bom dia todo especial para você que nos acompanha. Fã de imobiliário. O que é isso, seu Humberto? Seu Humberto Mascarenhas, me diga aí. Walter, o fã de imobiliário nada mais é do que a fonte originária dos recursos que financiam o mercado imobiliário, ou seja, o crédito imobiliário, para que ele venha a existir, ele precisa de recursos. Então, o fã de imobiliário é a fonte, é de onde vêm esses recursos. E é importantíssimo, porque através desses recursos que o crédito ele pode se ampliar, que ele pode crescer, e é esse crédito que é ofertado às famílias, às empresas, e faz com que o mercado imobiliário tenha a pujança que ele tem. E nesse ambiente imobiliário, qual a importância do crédito para o mercado? O crédito é importantíssimo, Walter. Ótima pergunta. Um mercado imobiliário sem crédito é igual a um corpo sem sangue. Então, quando o mercado imobiliário tem o crédito reduzido, é como se o corpo humano estivesse anêmico, estivesse fraco. Então, ele não funciona bem. Por isso a importância de termos novas opções do fundo imobiliário, ele ter opções diversas para que o mercado imobiliário continue forte. O crédito imobiliário no Brasil hoje representa apenas 10% do PIB. Em países mais desenvolvidos chega a 80%. E por quê? Porque nesses países as fontes de recursos são muito mais abundantes do que o que atualmente é no Brasil. Porém, esse cenário aos poucos tem mudado e tende a mudar bastante nos próximos anos, o que fará com que o mercado imobiliário brasileiro seja cada vez mais forte e robusto, porque essa capilaridade que o fundo oferece para o mercado imobiliário permite que ele cresça, permite que a densidade demográfica aumente e faz com que o déficit habitacional, que hoje é muito grande, ele venha a reduzir cada dia mais. Vamos com Rafael e André Pimentel. Vamos lá, e qual é a principal fonte de funding para o crédito imobiliário, Humberto? A principal fonte de funding hoje no mercado, André, é a caderneta de poupança. Já historicamente, muitas pessoas não sabem, mas todo recurso que é depositado na caderneta de poupança, os bancos têm uma obrigação de utilizar 65% desses recursos, André, para o mercado imobiliário. Não pode utilizar em outra área. Por exemplo, vou utilizar isso aqui no agronegócio. Não, esse é lei, 65% de todo o volume de todos os bancos. Não é só da Caixa Econômica Federal, não. De todos os bancos deve ser destinado ao mercado imobiliário. Isso é que fez com que o mercado imobiliário chegasse até onde ele chegou hoje. Porém, o mercado ele precisa continuar crescendo. O mercado era infantil, vamos assim ilustrar, e hoje ele está adolescente, mas para ele se tornar adulto, apenas o recurso da caderneta de poupança não é mais suficiente. É como se esse recurso fosse o leite, que fez com que o mercado que era um bebê se tornasse um adolescente, mas para se tornar grande e forte, precisa de outras fontes de recursos. Então, a caderneta de poupança, sem sombra de dúvida, ajudou e tem ajudado, mas como a caderneta de poupança nos últimos anos, ela tem caído na atratividade, as pessoas estão cada vez mais se educando financeiramente e buscando outras fontes de investimento, então os recursos da caderneta de poupança, que é a que permite o financiamento via SBPE, tem diminuído e as novas formas de financiamento têm chegado e têm dado esse equilíbrio e feito com que o mercado imobiliário, mais precisamente o crédito, ele continue forte. Humberto, explica pra gente quais são as fontes alternativas, de funding para o crédito imobiliário. São várias. Eu quero destacar aqui primeiro os FIIs, são os fundos de investimento imobiliário. Os FIIs, vale salientar, Rafael, que todas essas fontes alternativas, ela vem do mercado de capitais.
Então, o mercado de capitais brasileiro, ele tem crescido muito nos últimos anos e ele é importantíssimo. E no mercado de capitais existem várias modalidades. Como eu falei, os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários, tem os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, as LIGs, que são as letras imobiliárias garantidas, e tem também outras formas. Existe, por exemplo, pessoas físicas que têm grandes recursos, que é o que é chamado investidor anjo. Ele pode ir, de repente, em um empreendimento e alocar recursos próprios em uma determinada empresa construtora e permitir com que aquela construtora venha desenvolver projetos. Isso também tem crescido muito, muito, e isso faz com que o mercado imobiliário ele possa continuar forte, pujante e continue crescendo, porque o mercado imobiliário brasileiro tem muito a crescer ainda. E, Humberto, e qual é a importância então dessas fontes de recursos para o crédito imobiliário brasileiro, para fazer assim o desenvolvimento voltar ao que era alguns anos atrás? A importância é muito grande. Apesar da gente não estar vivendo um ano de crédito imobiliário ou de mercado imobiliário tão forte como foi 2021, como foi 2014, os últimos anos, André, a gente teve um volume de crédito bastante expressivo. 2023 superou 2022 e 2024 tende a superar 2023. Antes isso não acontecia. Por exemplo, em 2017, que a gente passou por uma crise forte no mercado e faltou recursos, não existiam fontes alternativas de recursos. Naquela época, o crédito imobiliário ele chegou a ser reduzido em 60%. É como se em um ano se fosse ofertado 500 bilhões, no ano seguinte 200 bilhões. Foi uma queda muito significativa, o mercado sofreu muito. Então ali o ano de 2017, de 2018, foi um ano atípico para o mercado imobiliário, aonde Feira de Santana a gente ouviu falar pouco. Porém, Brasil afora, muitas construtoras quebraram, fecharam, porque a falta de recurso para o crédito imobiliário, ela inviabiliza. E isso não é apenas no Brasil, isso é mundial, em todos os países. Por isso que todos os países, eles sempre fornecem para o mercado imobiliário incentivos. Todos os governos mundiais, eles sabem que a grande mola propulsora da economia é o crédito imobiliário. Nenhum outro mercado envolve o volume de recursos que o mercado imobiliário envolve. Nenhum outro mercado emprega tantas pessoas quanto o mercado imobiliário, quanto a construção civil. Por isso a importância do governo também estar sempre promovendo de leis serem feitas no Congresso, como têm sido feitas, que permitam e façam com que o crédito ele continue forte. Permite que o mercado de capitais, o qual é bastante exigente, o mercado de capitais, quando ele aloca recursos, ele faz uma análise prévia muito detalhada, e para que ele venha alocar o recurso, precisa ter o máximo de segurança. Mas, graças a Deus, isso tem acontecido no Brasil. Tanto é que, como a gente citou aqui, todo o mercado de capitais vê o mercado imobiliário brasileiro com grande interesse, e esse investimento tem crescido ano após ano. A gente não tem número de 2023, mas 2021, o mercado de capitais representou 22% do crédito imobiliário. Em 2022, representou 34%, e esse número só tende a crescer. Vai chegar um momento que 90% de todo o crédito imobiliário será oriundo do mercado de capitais, porque é um mercado que tem volume muito grande de recursos. Os investidores hoje buscam economias emergentes. O Brasil é um país emergente, é um país que tem um potencial muito grande de crescimento. Isso atrai investidores e faz com que o mercado imobiliário, que é o mais seguro de todos, venha ter a destinação, ser a principal fonte
para que esse recurso seja destinado. Então, de certa forma, você respondeu até a pergunta que eu ia fazer. A expectativa futura é boa. A expectativa futura é muito boa, né? A gente está aí, inclusive, em um ciclo de queda da taxa Selic, esse ciclo que acabou sendo um pouquinho adiado, isso por um cenário global, não é um problema só local. Claro que alguns detalhes no Brasil poderiam ajudar, mas isso é um cenário global, né? O mundo inteiro está fazendo políticas econômicas para conter a inflação, que cresceu devido ao período da pandemia, onde se literalmente abriu-se as torneiras, se imprimiu muito dinheiro, e isso fez com que os juros subissem para conter a inflação que estava alta. De certa forma, tirar esse dinheiro do mercado e da volta. Então, conforme a inflação está sendo controlada, e isso tem acontecido, os juros vão baixando e o mercado imobiliário se fortalece. E para ele se fortalecer, precisa ter recurso disponível para que possa financiar toda a cadeia produtiva. E esses recursos hoje existem. O mercado de capitais está aí ávido por investir, por alocar recursos em grandes volumes, inclusive as fontes do mercado de capital não é igual à fonte da caderneta de poupança. Todos os anos, quem trabalha com o mercado imobiliário, quando chega o final do ano, a gente sente uma dificuldade muito grande. As pessoas, na hora de tomar o crédito, têm um financiamento aprovado e esse financiamento costuma demorar 30, às vezes até mais dias para ser liberado por falta de recurso. Então, a importância dessas novas fontes de recursos, que é o tema de hoje, o fundo imobiliário, é muito importante e faz com que o mercado ele continue forte. E graças a Deus o Brasil aí entrou na rota econômica mundial do mercado de capitais, tem sido cada vez mais atrativo e isso permitirá que a gente tenha um mercado cada vez mais forte. O Carlos Alberto Almeida, interagindo aqui com a nossa equipe, ele quer saber quem pode comprar um imóvel financiado pelo banco. Todas as pessoas, Walter, que possuem renda formal, ela pode estar comprando imóvel desde que ela não tenha restrição. Então, o que vai ser analisado na hora da aquisição do imóvel? Renda, capacidade de pagamento. Os bancos hoje, eles permitem que o comprometimento de renda para o financiamento imobiliário, ele seja de no máximo 30%. Então, o valor da parcela do imóvel que vai ser adquirido, ele precisa ser no máximo 30% do que a renda daquele cliente permite. O legal do mercado imobiliário brasileiro... Só pode comprometer, então, até 30% da renda? Isso, mas o legal, Walter, é que esse comprometimento, ele é familiar. Então, pode se juntar marido e mulher, pode se juntar até filhos. Na maioria das instituições hoje, você pode, inclusive, colocar outras pessoas para serem coparticipantes daquela obrigação. Lembrando que, quando isso acontece, todos os envolvidos ficam obrigados solidariamente, mas isso é permitido. Essa composição de renda facilita bastante e isso é o que tem feito com que o crédito tenha crescido tanto nos últimos anos. Humberto, muito obrigado, um grande abraço para você, até semana que vem. Muito obrigado também, Walter, é sempre um prazer muito grande estar aqui comunicando. Lembrando que a Nobel Imóveis fica ali na Avenida João Durval Carneiro, número 2979, próxima à Estação Nova. Você nos encontra também aí nas redes sociais, é só colocar @Nobel Imóveis no YouTube, no Instagram, no Facebook ou @Humberto Mascarenhas. Vou estar lá à sua disposição para te ajudar, tirar todas as suas dúvidas. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima. Um abraço a todos.